O Brasil e o mundo acompanhou o episódio chamado 8 de janeiro, aquele em que manifestantes invadiram a sede dos três poderes em Brasília e ali promoveram algumas desordens reprováveis e criminosas. Diante desse fato, muitas perguntas surgiram para as quais ainda não tiveram resposta. Há informação que o presidente Lula e o Flávio Dino, ministro da Justiça, tinham conhecimento de forma prévia que a sede dos poderes seriam invadidas, como também há informações que o governo dissolveu a guarda palaciana que estava à disposição para conter uma possível manifestação. Ela foi dissolvida 24 horas antes, ficando o prédio à mercê. Informações dão conta que, quando os patriotas estavam subindo a rampa do Planalto, outros manifestantes, há quem diga que são infiltrados, já estavam dentro do Supremo Tribunal Federal. Fato é que, senhoras e senhores, existem muitas perguntas para as quais ainda não foi dada a resposta necessária. Isso é fato. O presidente Lula, quando aconteceu esse fato, ele correu, na mesma hora, deu uma entrevista atribuindo a culpa da invasão ao presidente Bolsonaro. E esse, por sua vez, quando da invasão, ele estava em um evento numa cidade do interior de São Paulo. Há quem diga que ele saiu do ambiente para que o fato acontecesse e ele pudesse, assim, decretar uma LGO. O ministro, como se explica? O ministro do Supremo Tribunal, o ministro da Justiça, Flávio Dino, no dia das manifestações, no feriado, ele se encontrar na sede do Ministério, olhando tudo acontecer pela janela, sem nada fazer. Por que ele estaria ali naquele dia, no domingo à tarde, dentro da sede, como se não tivesse uma vida social? Essas perguntas estão no ar e as respostas precisam ser dadas. Diante do acontecimento, a Justiça, através do ministro Alexandre de Moraes, fez uma prisão em massa. Quase 2.000 pessoas foram presas. Algumas foram liberadas com condições para ficar em casa. Outras, quase 1.000, ainda se encontram presas no complexo prisional de Brasília, amontoadas, sem saber qual é a acusação que pesa contra si. Informações dão conta que vive numa condição desumana e degradante. Fato é que é bem verdade que entre essas 900, quase 1.000 pessoas, tem culpados. Isso aí não tem como negar. Como é inegável também que a maioria esmagadora dessas pessoas são inocentes. São homens, mulheres, velhos, jovens, pessoas com comorbidades que estão presas com uma acusação que aparentemente não se sustenta, em um comportamento típico de um governo tirano, de um comportamento típico de um país que vive uma ditadura brutal. É preciso apurar os fatos? É preciso. Os culpados, os verdadeiros culpados, precisam pagar pelos seus atos? Precisam, e à altura e de acordo com a lei. A sensação que nos passa diante desta situação é que há uma arbitrariedade sem precedentes, movido pelo espírito de ódio, vingança e intimidação. Intimidação, eu digo porque o objetivo não é tão somente penalizar essas quase 1.000 pessoas presas, mas sim intimidar
as muitas que ainda estão soltas, que ainda estão livres pelo Brasil, pensando em se manifestar futuramente ou lutar por um Brasil melhor. Ou seja, isso aí, esse movimento, dá-se a sensação que é para intimidar os brasileiros patriotas e de direita. Pois bem, a esquerda, logo quando, no início desse fato, falou em CPI, falou em apuração, falou em investigação, em prisão, e até classificou esses atos como terrorismo, o que é de uma imbecilidade desmedida. Fato é que nós temos quase 1.000 pessoas presas e quase 2.000 processadas em virtude dos acontecimentos de 8 de janeiro. Essa esquerda que antes defendia a CPI mudou de ideia. Já não mais defende a CPI, já não mais defende uma apuração dos fatos para saber o que verdadeiramente ocorreu ali. Hoje, quem está imbuído de defender a apuração dos fatos, de maneira que doa em quem doer, é a direita. E é justamente por essa razão que a Câmara e o Senado estão batalhando, garimpando assinaturas dos parlamentares para solicitar a instalação de uma CPI, uma CPMI. CPMI é uma comissão mista parlamentar de inquérito, entre uma junção Câmara e Senado, para apurar esses atos. E um detalhe que nos chama muita atenção. O próprio presidente Lula, sobre a estranha alegação de questão de segurança, não quer exibir, não quer tornar público as imagens internas, melhor dizendo, do que aconteceu dentro dos palácios, sobre a alegação de segurança pública. Dá a impressão que nessas imagens tem algo que possa os comprometer a esquerda. O fato de não tornar público as imagens internas da sede dos poderes dá-se a sensação que o governo do Lula quer ocultar algum fato que possa comprometê-los. E é justamente por essa razão que eu entendo que a CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, deve ser instalada para apurar a verdade dos fatos, sem paixões políticas, apenas a busca pela verdade. E que no final de tudo produza um relatório com base nas verdades, de forma a encaminhar procedimentos. Aqueles que não tiveram nada a ver com o ato, que possa ter os seus direitos restabelecidos, a liberdade. Já aqueles, independente de esquerda e de direita, que porventura tem a sua digital nesse ato insano, reprovado e criminoso, possa sim responder pelos seus atos, mas à luz da legalidade e proporcionalmente ao ato. O que não pode acontecer é o que a gente está vendo no Brasil. Presos políticos. A maioria dessas pessoas presas são presas políticas. Prisões arbitrárias, desumanas e degradantes, sem razão que justifique. Isso não pode acontecer. A gente acompanhou ao longo de todos esses anos a esquerda provocando desordem, balbúrdia, quebradeira, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, queimando pneus em vias públicas, invadindo laboratórios de empresas privadas e destruindo experimentos de ano, atacando casa de ministra, como foi o caso da Carmen Lúcia, jogando tinta vermelha no prédio onde ela morava. A gente teve o desprazer de assistir um militante do PSOL disparar um rojão contra o cinegrafista da Band, e esse veio a óbito. Quantas vezes a gente viu índios liderados pelo PP
índios liderados pela esquerda atacar com flechas e paus agentes de segurança pública em Brasília, e assim foi em todo o Brasil, e esse tratamento não foi dado à esquerda, como se esse fato fosse um fato novo. Ainda há quem diga que toda essa balbúrdia reprovável e lamentável que aconteceu foi em razão de influência e interferência, infiltração de militantes de esquerda. Se foi ou se não foi, só uma CPI, apurando os fatos, as circunstâncias, pode chegar a uma conclusão. O governo não quer a verdade. O governo não quer a verdade, teme a verdade. Já os congressistas de direita querem a CPMI para apurar esses fatos. A CPI ela é muito bem-vinda, não para fazer vingança, não para acerto de conta. Repito, é para a busca da verdade, para livrar desse tormento os inocentes e fazer com que pague à altura da lei os verdadeiros culpados, quer sejam eles de direita ou de esquerda. Muitas perguntas estão no ar. Esse silêncio do Lula de querer criar fatos para desviar a atenção do 8 de janeiro, só tolo não vê. Qualquer pessoa que tem mais de 2 neurônios sabe que Lula, quando usa a estrutura do Estado para divulgar gastos do cartão corporativo do Bolsonaro, quer criar cortina de fumaça. Quando quer reabrir o sigilo da vacinação ou não de Bolsonaro, quer criar uma cortina de fumaça, um fato para desviar a atenção. Quando ele vai para os Estados Unidos falar besteira, ele quer desviar a atenção. Dá-se a sensação que o governo está escondendo algo, e algo de muito grave que possa tragá-lo para o buraco. Não só ele, como os demais poderes que se associaram no consórcio diabólico e maldito para aplicar essas maldades. É justamente por essa razão que seria bem-vindo a CPI. Assim sendo, minha amiga e meu amigo, nos seus respectivos estados, tem senadores e deputados federais que ainda não assinaram essa CPI. Converse com eles. Fala da necessidade de assinar essa CPI, porque ela tem como objetivo a busca da verdade, jogar luz sobre os fatos, para que a população possa saber o que verdadeiramente aconteceu. O que nós não podemos tolerar e assistir de forma pacífica é o que está acontecendo no Brasil. Presos políticos sob tortura, sob condição desumana, degradante, sem direito à defesa, longe de casa, com argumentos que não se justifica. Isso não é bom para a democracia. Democracia essa que foi golpeada de morte em sua espinha dorsal. A nossa democracia, a democracia brasileira, está andando de lado. Porque homens se associaram e tomaram de assalto o Brasil, fazendo desse Brasil o seu fundo de quintal, não mais respeitando a Constituição, as regras democráticas e as leis vigentes no país. Tudo isso é preocupante. A continuar seguindo esse caminho, em breve nós vamos estar no mesmo nível que Nicarágua, de Daniel Ortega, Venezuela, de Nicolás Maduro, a Argentina, de Alberto Fernandes, e outras ditaduras sanguinárias, corruptas e perversas pelo mundo afora. O Brasil caminha a passos largos para esse caminho que não é bom. Que não é bom. Por isso eu digo e repito, que seja bem-vinda a CPMI, sem paixões políticas, sem ódio, sem rancor, sem espírito de vingança, sem acerto de conta, mas para buscar a verdade, apenas a verdade.